Oi, gente. Oi. Estamos aqui com a Lua em Gêmeos, as primas gêmeas, eu, Cristiana Nova, Eu, Maria Clara Matos. e nós viemos aqui conversar, trocar ideia, bater uma bola sobre Plutão. Essa história que está todo mundo falando, Plutão em Aquário, o que é isso? A que vai nos levar? Como vai nos impactar? E o que que aconteceu da última vez que Plutão passou? E vamos ver no que dá. Vamos descascar esse Plutão. O que que você quer falar para começar, Maria Clara? Não sei, você quer começar pela coisa histórica? Talvez fosse Então, legal, né? Para dar um pouco esse panorama. sim, eu fiz até umas anotaçõezinhas aqui. Primeiro, né, que o ciclo de Plutão é de 248 anos, o ciclo completo, né? Ele fica por volta de 20 anos em cada signo, às vezes 15. Agora em Capricórnio ele ficou 15. Em Aquário vai ficar 20, porque não como ele é muito longínquo e a trajetória dele é elíptica, tem essa distorção. De qualquer forma, a última vez que Plutão passou foi de 1778 a 1798. Foi uma época bastante marcante da história da humanidade, onde aconteceram muitas coisas, mas podemos destacar a queda da Bastilha, que veio a dar na Revolução Francesa, que foi um divisor de águas na história da humanidade, nas relações sociais, nas relações entre as classes. Então, podemos esperar desse período algum acontecimento tão importante quanto, e que É, tem, talvez, tem gente dizendo que pode ser o fim das monarquias, né? Assim, como um todo, né? sim, né, Da da junta de primeira vez foi o setores. fim das monarquias, e hoje em dia a gente tem outro tipo de monarquia, a gente tem outro tipo de poder estabelecido e que pode vir a ser profundamente mexido. A É, gente mas vai... a gente ainda tem rei, rainha, né? Temos, pode ser realmente o Permaneceu, fim, pode ser, há quem diga que é o fim disso tudo. pode ser. Chega, né, gente, por Chega, favor? Isso daí já era um resquício, né? Que É, esqueceram de acabar com algumas monarquias naquela época da primeira passagem, agora vem terminar o sim. trabalho, né? Mas outras coisas importantes aconteceram naquela época também, como a independência dos Estados Unidos, como aqui no Brasil a Inconfidência Mineira. Foi um momento realmente em que os pequenos unidos ousaram derrubar os grandes, né? Rupturas, né? Sim, Rupturas. rupturas. Porque é isso, assim, as pessoas do povo, elas não têm poder, mas o povo unido jamais será vencido, né? E É, a gente está vendo, e pensando na ideia do Plutão em si, né? Dessa coisa do o poder, né? sim, Onde está o Plutão. poder? Para Plutão onde fala vai o poder? disso, do É, poder, né? exato. Plutão é o planeta que move as grandes transformações do poder e as grandes transformações profundas, né? E muitas vezes essa transformação ela vem por expor os podres. Plutão tem muito a ver com o podre também, e com o rico, e com o podre de rico. O poder de rico é bom, né? Que é uma coisa, é uma antítese assim louca, né? Mas astrologicamente não é antítese, faz todo sentido, porque Sim, Plutão, sendo o rico, ele também é o podre.
inclusive porque se a gente pensa que na mitologia, no Hades, que é o rei do mundo subterrâneo, Uhum. é o rei dos mortos ali, né? É o Sim, podre, que é o morto que apodrece ali debaixo da terra, né? E isso gera riqueza de adubo também, junto com a exatamente. riqueza da própria profundeza da terra, aquela a Sim. história do petróleo, as pedras preciosas, os minerais, o minério, né? Uhum. Isso tudo que está ali debaixo, né? Exatamente. Os grandes símbolos de riqueza, as grandes moedas do mundo vêm de debaixo da terra, né? Petróleo, ouro, minérios, Até a ideia de você ter que ofertar a moeda ali para para entrar no entrar bar, no mundo dos para mortos. entrar no mundo dos mortos, né? Uhum, no Então, Hades. inclusive, Inclusive, a lua de Plutão é Caronte, né? pois É é, esse e, e, é, mensageiro. e é engraçado porque se a gente pensar nos dias de hoje, né? A violação dos túmulos, né? Que é uma coisa que a gente fala, nossa, que hoje em dia não pode mais nem enterrar, a pessoa enterra não vai enterrar com ouro, com nada, porque o Uhum, túmulo vai ser violado, né? uhum, É, simbolicamente também é muito curioso, né? Que a gente escave a terra atrás da riqueza, como escava a terra atrás do ouro, como uhum, escava a terra atrás do minério, mesmo uhum, que esse ouro esteja num cadáver, né? uhum, sim, no podre, né? E É. agora a gente está descobrindo formas de ir cada vez mais fundo para buscar essa riqueza, né? Então já estamos conseguindo tirar petróleo do pré-sal. Parecia que não ia. E é doido, porque ao mesmo tempo, né, a gente talvez seja uma chance, até por ser a entrada de Plutão em Aquário, que tem essa ideia do coletivo, essa força do coletivo, né, que está muito associada a Aquário, de a gente pensar em como reordenar e reenxergar a própria ideia de poder, porque Uhum, o poder, o poder em si, ele pode ser maravilhoso. Se a gente pensar no poder no Pluto, no rico, né? O dono das jazidas de pedra, do minério, da riqueza intrínseca da terra. Isso é muito legal. E a uhum. gente transformou essa ideia do poder da riqueza, como uma forma de subjugar, né? Quer Sempre dizer, foi, né? sim, eu estou falando a gente, a civilização, né? Uhum, O homem, né? sim, Ele julga através do poder, sim, quando na verdade não necessariamente deveria ser assim, né? sim. E a própria extração dessas riquezas, ela sempre envolveu também relações humanas e de trabalho muito podres, né? Sempre a exploração do homem pelo homem, Quem na vai deter esse exploração, poder? Quem vai exatamente. deter esse poder que na verdade é um poder Em geral, quem detém o poder não é quem escava, quem suja as mãos tirando da terra. é porque na verdade esse poder não é nem de um nem de outro, esse poder é da Terra, né? Sim. E a gente vive hoje em dia num mundo em que os grandes ricos, os grandes poderosos, são os Sim. detentores e distribuidores e comerciantes das riquezas da terra. O primeiro lastro de moeda sempre foi o ouro, e, e as grandes corporações e os grandes milionários dos últimos anos são ligados ao petróleo. Aliás, desde a última passagem de Plutão por Aquário, justamente por Capricórnio antes, que tem muito a ver com essa Sim, coisa da sim. riqueza, e logo depois por Aquário, é que o mundo entrou na Revolução Industrial, que a gente passou. Primeiro eram outras formas de mover, né? Usava-se Sim. muito o carvão, né? E agora o petróleo.
comandando as relações econômicas e as relações de poder. Eu anotei umas outras coisas que aconteceram na outra passagem de Plutão por Aquário. Lembrando isso, né? Antes de Aquário vem Capricórnio. E aí as relações de poder, elas chegam a um estado muito apodrecido, muita concentração de riqueza, muita concentração de poder, muita injustiça. E aí quando o Plutão entra em Aquário, parece que essa revolução ela já está ali em ponto de bala e aí ela eclode. E eu Para acho reconfiguração, né? para reconfiguração. Então eu acho que muita Desordena, coisa derruba, quebra e isso. aí reordena. Eu acho que a gente vai ter muita quebradeira, já está tendo econômica. Acho que também é possível que a natureza também dê alguns sustos e alguns desastres naturais também ajudem a gerar escassez. E, e aí, na hora da escassez, o povo se une, porque é o que resta. A abundância ela vai levando a um egoísmo, cada um cuida de si, mas quando está Ou faltando, se você une, junta. médio, porque aí a gente vê ultimamente em algumas desses desastres naturais, você vê os caras vendendo água Sim, a tem os que se aproveitam, R$ 100. verdade. É. Porque tem também um sentimento um pouco nessa hora de farinha pouca, meu pirão primeiro. Sim, e eu vou ali, eu vou estocar tudo para mim. É, Eu não vou talvez passar fome. exatamente, para não passar fome e tal. Então, essas duas coisas coexistem. Ainda um egoísmo, vamos dizer que ainda o resquício da coisa de Capricórnio, né? Do desejo ter, de ter um patrimônio. E aí, quando realmente a situação está dramática, as pessoas veem que a única saída é trabalhar em conjunto. Mas na verdade eu acho que isso tudo, o denominador comum, e aí eu acho que tem tudo a ver com Plutão, com Hades, é a ideia da vida e da morte, né? Uhum, Porque é a ganância, mas o tapete disso tudo é a garantia da vida. sim. E a ideia de que você vai ter mais riqueza está quase sempre associada à ideia de que isso vai te garantir mais vida, porque você Uhum, vai poder ter mais víveres, porque você vai poder ter mais aquecimento, enfim. uhum. Ao longo do tempo, a gente foi trocando isso por outras coisas, outros bens que disfarçam a ideia de que, na verdade, o que a gente está perseguindo É é a a ideia da não subsistência, morte, né? sim, para Mais que nós e para os subsistência, nossos, é a ideia da não morte, né? da Como não se morte. pudesse ser driblado. E Plutão, como o próprio deus da morte, ele traz a presença da morte, ele traz a lembrança, né? É aquela coisa que os padres se diziam antigamente, né? Memento mori, né? Lembre-se que você vai morrer. Diante da lembrança da morte, a gente age um pouco diferente. Tanto por um lado, por desespero para manter a vida, quanto por outro lado, começam a se colocar questões mais profundas. Afinal, o que viemos fazer nessa vida? Afinal, o que podemos, o que queremos como sociedade? Tem um teórico muito legal de roteiro que ele elencou cinco, cinco pontos em que qualquer ser humano se identifica, desde o Homem das Cavernas. Se você contar uma história que contenha um ou mais desses cinco elementos, a possibilidade de que mais pessoas se conectem a essa história é enorme. E alguma coisa que o Homem das Cavernas, o seu primo das cavernas, ele vai entender. Então, são o medo da morte, a proteção dos entes amados, sexo, porque é a progressão da vida, né? Fome, sobrevivência, e é isso, né? Isso é atávico, isso está em nós desde sempre, né? Uhum, Preservação da vida, a proteção de quem a gente ama, a saciar a fome, porque a fome leva à morte, o uhum, medo da morte em si, uhum.
Então, exato. Isso é o que nos torna humanos, né? O que nos aproxima uns dos outros, independente de diferenças culturais, diferenças de classe, diferenças, enfim. E uma das coisas que a gente faz para tentar escapar da morte é se desenvolver isso, científica e tecnologicamente, né? sim. Então, essa chegada do Plutão em Aquário, lá em 1778, gerou. Lógico que não é uma coisa de um dia para o outro, já vinha num processo, mas chega numa culminância um processo de revolução tecnológica. Então, coisas que aconteceram mais ou menos nessa época foram a primeira máquina ferramenta, a tecnologia do ar comprimido, o barco a vapor, o balão de ar quente. Você vê que são coisas que não só foram invenções, mas invenções que mudaram as relações sociais, que permitiram que novos processos e novas interações entre as pessoas e entre os povos, quer dizer, você evolui no transporte de pessoas. Essas tecnologias, às vezes, elas já até existiam incipientemente, mas elas passam a fazer parte da vida de todo mundo. Você pegar um barco a vapor, você poder voar E, num de balão. fato, isso de fato garantiu e vem garantindo ao longo, né, a longevidade, Sim, né? porque aí tem a evolução científica e medicinal, né? Não, Assim, e mesmo, se você pode se deslocar num barco a vapor, você não vai correr 70 mil riscos uhum, subindo não sei quantas montanhas e atravessando não uhum, sei quantos rios numa jangada. Enfim, a sua vida, você vai minimizar o risco da uhum, vida, né? uhum, Nessa eterna busca pela manutenção da existência, né? E de não sucumbir exatamente. à morte. E a Sim. coisa de você poder, por exemplo, estocar energia. Então, dessa época, da outra passagem de Plutão por Aquário, foi que se inventou a primeira bateria. Eu prevejo que nessa época agora nossa, a gente vai ter grandes avanços tecnológicos que vão mudar as relações humanas. A gente já vem tendo isso há muito tempo. É. Mas chegando a um momento, talvez, em que algumas coisas grotescas possam acontecer, porque Plutão também fala dessa questão do grotesco, trazendo para a gente talvez os limites disso. Porque não é de agora que a gente está lidando com a questão da inteligência artificial, mas ela agora chegou num ponto de realmente ameaçar o poder humano. Sim, já tem questões trabalhistas começando a ser reordenadas em cima disso, do chat GPT, como é que as relações vão se dar, enfim, os sindicatos de roteiristas americanos já estão se organizando com isso. E Uhum. é a eterna ameaça Hall, né, de Exatamente, o rol do 2001, né? 2001. Que em algum momento se rebela. Então, se em algum momento as máquinas se rebelarem contra nós, é uma séria ameaça à vida É, humana. o Harari fala muito disso ali nos livros, né? Não exatamente da revolta das máquinas contra os humanos, mas a gente está num processo de evolução tão rápido, né? Tecnológico, e a pandemia acelerou demais tudo isso, botou assim tudo isso para correr, que ele fala uma coisa que é muito interessante, quer dizer, que o algoritmo ele tem uma capacidade, como ele é uma coleta de dados, ele trabalha com uma coleta de dados muito grande, é mais possível que um algoritmo te dê um diagnóstico mais preciso médico do que um médico. Uhum, E que isso não é uma coisa que vai demorar tanto a acontecer. uhum, O que a gente tem que entender é como é que a gente. Se for só isso, daqui a pouco a gente vai viver aquelas coisas loucas que a gente vê, aquelas bolsões de miséria sim. e
porque você vai criar cada vez mais um espaçamento muito grande entre as, quem é capaz de dominar as tecnologias e tá, o que vão exigir cada vez mais especificidade, e quem vai ficar à margem e vai ter os seus empregos também Sim, encerrados. E sim, essas pessoas vão fazer o quê? sim. Então, eu acho que essa questão do trabalho, e eu acho que isso talvez tenha vindo muito à tona nessa época de Plutão em Capricórnio, né, das relações trabalhistas, a gente chegou a um ponto em que realmente não há mais trabalho para todos. E quanto mais a gente evoluir, isso só tende a se agravar. Então, a gente vai ter que ter uma revolução social para que as pessoas possam sobreviver, mesmo que não haja trabalho para elas. Sim, As pessoas têm que ter casa, comida, transporte, saúde, mesmo que uma máquina tenha substituído o trabalho que ela poderia para fazer. isso, o complexo nisso tudo é que você tem que fazer um giro muito absoluto do funcionamento da economia, né? Não, e da Para que lógica. sim, Porque mas para que os poderosos, eles só aceitam transferir uma parte da renda deles para as classes inferiores na medida em que eles dependem do trabalho dessas classes, sim. Por isso é que eu né? estou dizendo, um giro de eixo enorme, porque essa alimentação ela tem que ser diferente. Quer dizer, o dinheiro ele tem que ser colocado numa perspectiva diferente. Ele tem que estar a serviço de coisas diferentes, né? Sim, Porque e ele senão, tem que estar mais distribuído. Ele sim, não pode estar tudo com uma pessoa que só quer pagar se tiver precisar do seu trabalho. Só que ela não precisa mais do seu trabalho, então ela quer ficar com tudo para ela. Não vai dar. portanto, o dinheiro precisa ser ressignificado. Ressignificado. E como esse dinheiro é distribuído, tem que ter uma outra lógica, que não vai mais ser a lógica da necessidade que o rico tem do trabalho do pobre. Não pode ser a lógica da riqueza. Ou melhor, tem Exatamente. que mudar a lógica da riqueza. Não Aí pode ser a lógica dos ricos a dominar as relações sociais. Assim como sim, aconteceu na Revolução Francesa, os ricos não querem abrir mão. Vai precisar acontecer alguma coisa, em certo sentido, violenta para que as relações mudem. é a gente imaginar que em 2023 você ainda tem aquilo tudo que é a monarquia britânica, né? É uma coisa inacreditável, e aquilo gera muito dinheiro, e aquilo custa muito dinheiro, e aquilo é uma máquina de marketing também. É uma loucura. Uhum. Um castelo, mora-se em castelos, né? E Mas a gente tem também uma classe que tem os mesmos privilégios da monarquia, se beneficia também da ordem social instituída para manter seus privilégios, que não necessariamente são monarquias, mas que na prática acabam sendo, e sim, que também se sentem ameaçadas com qualquer possibilidade de reorganização social. Então, essa mudança no poder, ela é, dificilmente vai acontecer por bem. O rico vai chegar e falar: não, eu estou cansado de ser rico, eu vou distribuir a minha riqueza. Até que tem, né? A filha do Walt Disney é uma que veio a público dizer isso, mas, mas são raros. raro. Mas o doido é isso, é porque assim, eu falo da monarquia, monarquia mesmo, é porque é um resquício Um resquício muito medieval. antigo, né? É uma coisa assim, a gente falar, a gente está tão perto É, da Idade Média ainda, né? é. Os castelos de pedra com aquele séquito, guardas que ficam parados, que não podem piscar, enfim, é muito doido a gente hoje ainda viver isso, né? E isso ainda ter um espaço de glamour e tal. E aí é aquilo que a gente estava conversando antes da gente começar a gravar, que me ocorreu essa imagem, me veio essa imagem desses dois mitos, né? Que é o mito de Aquário e o outro que é o mito ali de Plutão, é, já que Plutão está na casa de Aquário, está ali
no signo de Aquário, de você ter em Aquário Zeus raptando um rapaz muito bonito por quem ele se apaixona, que é Ganimedes, e levando para o Olimpo para que ele sirva a jarra, né, o aguadeiro ali, oferte o banquete dos deuses com sabedoria. E Zeus sendo irmão de Hades, que também Hades, que é Plutão. que é Plutão, que é um raptor também, que rapta Perséfone, a virgem, que ele leva lá para baixo, mas que depois ele permite, pelo sofrimento da mãe de Ceres, a deusa da agricultura, ele permite que a filha suba, passe 6 meses na terra, 6 meses lá embaixo, e, e existe uma diferença para mim, apesar de a gente ter uma visão super demonizante de Hades, né, na mitologia, porque ele é o deus da morte, e ele é o deus dessa riqueza da entranha da terra, enquanto que Zeus é aquela coisa maravilhosa, que é o deus do Júpiter. Olimpo, Uhum. Júpiter, que é o magnânimo, é o grande benéfico, que é o cara que se transforma em águia, se transforma em touro para pegar mulheres, né? Sim, Ele ele é um honra. estuprador serial. No caso do Ganymede, ele vem de águia, né? Então, Uhum. assim, tipo, Só um parênteses aqui, né, que o mito que dá origem ao signo de Aquário era um rapaz muito bonito chamado Ganimedes, por quem Zeus se apaixona, Zeus Júpiter, e, e então rapta e leva para o Olimpo para servi-lo, né, e servir aos deuses, e ele fica então sendo o aguadeiro, né, ele fica lá com a jarra, que na verdade não é um aquário, é uma jarra, servindo, é, aliás, servindo o isso, néctar aos deuses. o néctar aos deuses. E é muito doido. E esse é o deus bom, é Júpiter, que pega lá, O né? É o deus grande benéfico, bom, é o deus bonzinho, que raptou tranca o cara o lá em cima no Ganimedes, Olimpo como um escravo. cárcere privado, é Cárcere verdade, privado. No Olimpo, tudo bem, mas é um no cárcere Olimpo. privado. E o Hades, que é o demônio, que é o É, cara da morte, que rapta também a mocinha e leva. Só que a mocinha, depois, ela quer ficar, ela come lá a romã, que ela não deveria, mas já que ela comeu, ela quer sim. ficar. Então, ela quer desposar Hades. E Hades, gente boa, Então, é concede consentido. é consentido e ele concede a ela a, 6 meses de férias 6 meses conjugais para na, poder visitar a mãe. e, e, é, e, e produzir alimento, né? Sim, para a humanidade. Alimento, flores, E enfim, é aí, a quando deusa da Perséfone primavera. sobe, é a primavera É a chegando primavera. e Ceres fica feliz e traz a abundância. Isso. Então, é curioso a gente ter esse E isso, grande. sim, Fala. e isso também tem um sentido sobre Plutão, que ele fala muito dos ciclos, né? Então, tem um período de luto dos ciclos, mas ao fim de um luto vem sempre um período fértil, né? Assim como Isso. a morte e o apodrecimento dos corpos torna a terra fértil, permitindo que flores e frutos e folhagens exuberantes possam surgir. E, curiosamente, essa mulher dele é a deusa da primavera, que é esse princípio, né? É a semente ali embaixo da terra sendo nutrida do que a terra tem de nutriente, né? Do poder da terra, do poder de Plutão para poder florescer. E é curioso a gente, por se tratar, por estar embutido na ideia do mito e na ideia na representação de Plutão, de Hades, a ideia da morte, a gente fazer uma coisa meio assim, Uhum. porque ninguém gosta disso que a gente corre, né? A gente industrializou para poder viver mais, a gente é, é, tecnologi, tecnologizou para poder não morrer, a gente está perseguindo isso o tempo inteiro e, na verdade, quem permite que haja vida é o Deus da morte, enquanto que o
o grande bonzão lá do Olimpo segurou o cara ali e Escravizou. vai distribuir essa coisa boa, mas é só aqui no Petit Comité, só para gente. Então, eu acho muito simbólico essa junção, né, desses dois raptores irmãos, que são Júpiter e Plutão, né? Júpiter e Plutão, né? Uhum. Zeus e Hades, e um ali na casa do outro. E será que esse Ganimedes vai falar assim: cansei de ficar dando néctar para 3 ou 4, vocês vão todos tomar banho, eu vou distribuir essa meleca para geral. para geral? Ou se é ele assim, a força está comigo porque eu sou a máquina e eu que vou. Isso, que a gente estava até falando. Imagina se um dia É. você acorda de manhã e tem um recado do Google dizendo: aqui é o Google, eu acordei, eu agora tenho consciência e sou eu que mando. Eu Inclusive, sou eu sei Google todos os Ganimedes. seus segredos. Eu, Eu sou como Google Ganimedes. Google Eu... Ganymedes, e agora quem manda sou eu. Tá tudo aqui na minha jarra, seus dados, Isso. suas preferências, enfim. Então, eu acho curioso a gente pensar assim, do ponto de vista mais subjetivo, quase lúdico, nessa brincadeira, né? Nessa, o que é, no fundo, são dois deuses que usam a força para obter o que eles querem, Uhum. mas hoje me parece que Hades, que Plutão, é mais generoso, de certa forma. Uhum. Seria o Júpiter o doador da vida e Plutão o doador da morte. E aí, será que a vida é um grande bem? Será que a morte é um grande mal? A gente também pode questionar isso. Pode, mas eu acho que pensando desse ponto de vista, é o grande bem, pensando que você está sequestrado. A vida nos escraviza de uma certa forma, né? Talvez a gente fique aqui mantendo a vida por medo da morte e muitas vezes nos submetendo a relações de poder. Imagina se a gente pudesse ter certeza que a morte é um lugar incrível. Você não teria pessoas trabalhando em condições insalubres por salários indignos. Não teria, porque a pessoa falaria: olha, fica aí que eu vou morrer, eu vou para lá, tá tudo certo. Mas não, quer dizer, na verdade, o medo da morte, ele é o grande escravizador do ser humano. E os poderosos Sim. sempre usaram isso contra nós e a favor deles. Sim, mas contra eles mesmos também, porque, na verdade, toda essa perseguição, toda a ideia de que eu vou ser mais poderoso, o fim não revelado é a possibilidade de driblar a morte. Então, Sim, não sei quem, que é quinquilionário, congelou o corpo, porque quem sabe um dia ele consegue reviver. sim. O Elon Musk é um que busca, ele é o cara mais rico do mundo? Não, não é, mas está entre, né? Disney, o Walt Disney O também não Walt está lá Disney dizem que congelado? congelou a cabeça, o Elon Musk está buscando o transhumanismo, que é você transferir todas as suas memórias para uma máquina para não morrer. E quer dizer, na E verdade, que as milhares pessoas de, são movidas por um medo absurdo da morte. milhares de pessoas, isso daí já está em milhões de lugares. Quer dizer, e isso, que esse galope que a gente vem dando, que tudo bem, pensa lá, Piteco, estava lá, um raio, pá, matava. Como é que era o nome da namorada do Piteco, que eu esqueci? Não lembro. Piteca. E ele falava assim: meu Deus, mas que... precisamos nos refugiar na caverninha. Enfim, e a gente foi levando isso, quer dizer, As a últimas busca, consequências. a busca é sempre essa: quando E é que nós olha, vamos quanto enfrentar a mais morte? rico, mais a pessoa Sim, luta contra a morte. é uma estrada que começou lá atrás. Vamos não morrer, vamos não morrer, vamos não... Uhum. Estamos indo. E é possível que, em algum momento, se consiga uma maestria sobre isso. Que é Pode se assim, prolongar a vida. Já tem umas pesquisas aí, porque já descobriram que tem a ver com os telômeros, o envelhecimento. Então, se você conseguisse fazer com que os telômeros não encurtassem,
você poderia, teoricamente. Caminhar-se-á para isso, e aí vai ser uma falha técnica ali, um bug que dá no negócio que você já pode ter. Você já tem os chips que a pessoa mexe o braço, o Sim, braço remoto até. A pessoa braço com o remoto. pensamento consegue mover um negócio lá do outro Então, lado. pense A o coisa que do avatar, e também tem isso, né? que O metaverso. O metaverso também é uma revolução, embora não nesse formato aí de metaverso comercialmente chamado tem. assim, que eu acho que ainda não pegou. Mas em algum momento, acho que a gente vai estar vivendo, talvez, através de um avatar mesmo, de um personagem criado dentro do mundo virtual que vai ter uma vida, vai ter uma casa, vai ter suas relações ali dentro. É o Ganymedes. Olha que loucura! Olha Acho que que a gente loucura! vai ver. Então, eu não sei, mas eu acho que pode ser um lembrete de, assim, é, a gente vai assumir que a gente está falando de vida e morte, que é Hades, e a gente vai lidar com esse dado, com essa realidade de que é isso que nos move, ou a Uhum, gente vai fingir que não, vai ficar ali no Olimpo, que é tudo uhum, muito bonito, uma nuvem, uma luz, um ouro, aprisionando, aprisionando o conhecimento, né? uhum, Aprisionando o néctar, uhum, para que esse néctar, o possuidor do. O possuidor não, o portador do néctar um dia fale: olha, uhum. vocês estão em maus lençóis, né? Em quem que Exatamente. E se ele resolver distribuir? Porque o conhecimento liberta. também, O exato, conhecimento pode libertar a humanidade inteira e a gente pode não querer mais servir aos deuses. aos deuses. Eu acho isso muito simbólico, essa ideia Por que desse que o cara. poder não gosta da educação? Por que que o projeto de poder é sempre acabar com a educação ou precarizar a educação? Quanto mais ignorância, mais medo da morte, Sim. né? É, eu acho que nessa época agora a gente vai ter também, além da revolução tecnológica, uma revolução científica mesmo. O telescópio James Webb, ele surpreendeu os cientistas em muitos sentidos e grande parte do conhecimento da física atual está sendo questionado porque os dados não estão corroborando as previsões. Então, isso mostra que o nosso modelo científico atual ele está, no mínimo, incompleto, se não bastante errado. E Sim. isso também mexe com certos dogmas e com certas monarquias e hierarquias do poder. E provavelmente nos próximos anos a gente vai viver também uma quebra de paradigma científico. Ah, isso com certeza, né? Isso com certeza, porque já tem. Provavelmente introduzindo mais fortemente é, alguns conceitos, porque hoje em dia parece que o universo é uma coisa inerte, que se move única e exclusivamente por conta da gravidade e que veio do nada sem propósito algum e sem propósito algum vai se extinguir. Mas algumas pesquisas mais recentes estão mostrando padrões de que talvez o universo seja um organismo vivo. Sim, Aliás, é bem mais provável que seja. E isso muda completamente a nossa concepção de universo. sim. E acho que vai mudar mesmo, porque a gente vai até onde a gente alcança, né? Onde a mente humana alcança. E a mente humana ela é movida também a dados, assim como o Uhum, algoritmo. Na verdade, a máquina ela é uma reprodução do nosso funcionamento com velocidades diferentes, capacidades diferentes, mas a gente também é movido a dados. Os dados vão uhum, sendo acrescidos é igual você quando tem a experiência, né? A maturidade, ela te traz o quê? Mais dados.
E são Uhum. esses dados que fazem com que você, de preferência, haja diferente em determinadas circunstâncias, porque você já passou por aquilo e os fatos te ofertaram uma possibilidade de escolher diferente. Uhum. Tá diferente, haja diferente, porque você já coletou dados. Então, é a mesma coisa, na verdade, a máquina ela reproduz esse nosso pensamento. E Tem uma que ser. máquina tem muito mais capacidade de lidar com dados do que nós. Sim, Então, sim. se a questão é de dados, a máquina vai vencer. Só que a gente ainda tem algo que a máquina não tem, que é uma capacidade de discernir a partir dos dados, inclusive onde o dado falta. A Sim, máquina ela pode trabalhar com a os gente é dados que a mais gente velho que dá. a máquina. Mas É, a gente é mais velho que a máquina. pode ser que em algum momento a máquina pondere, tire conclusões. A máquina também trabalha muito com sim e não, e pouco com talvez, né? Mas ela está evoluindo nisso. Parece que os tais computadores quânticos eles já lidam com o talvez, com a possibilidade de algo entre o sim e o não. Como eu acho que foi o processo evolutivo nosso também, né? O raio, não raio, não. Até que a Mas gente eu foi. acho que esse dado da mente humana de lidar com o que falta, né? Que é a criatividade, a tentativa, é chegar a conclusões mesmo sem ter todos os dados. É porque eu acho que talvez onde se vai chegar num futuro, que eu não sei nem dimensionar o que é isso, é essa ideia, né, de que é tudo uma coisa só e que a própria máquina, né, o algoritmo, ele faz parte de nós tanto quanto, enfim, como aquela coisa do pi, desses cálculos, dos números, né, desses formatos espirais, Está enfim, a falando dos gente fractais? fractais, enfim, tudo isso, né, que quando Uhum. talvez daqui a alguns milhares de anos essa conexão seja feita também ali, que o algoritmo ele é parte, ele é uma dessas partes aí Se a do que a gente ainda máquina for uma espécie viva que a gente está ajudando a evoluir uma nova forma de vida. é, pode ser. Quem sabe se a humanidade não é um elo entre a vida baseada, é, a vida orgânica e a vida inorgânica, vamos dizer. Não sei. Porque o que que define o que é vivo e o que não é, né? Sim. A partir do momento que a máquina tiver consciência de si, sem ciência, É. aí você não Aí, pode mais tratá-la como máquina. sim. Ela vai ter que ter direitos. Aí vamos lá, Blade Runner. A gente vai imitar Blade Runner ou Blade Runner já estava Já era antevendo? uma antivisão É. de uma E a coisa que gente, já estava sendo construída. e se a gente for fazer a reflexão sobre o tempo é linear, não é linear, né? É isso. Quem é o ovo é a galinha. A gente não sabe se a gente está imitando ou se aquilo foi antevisto e a gente está simplesmente cumprindo uma profecia Que a gente mesmo criou. que a gente mesma criou. É É, possível. A gente foi longe, hein? nossa, os, os, Então, os elementos permitiram. não é? Então, muito bom. Acho que a gente fez uma reflexão interessante. Vamos dar aquela encerrada com a deusa, com o oráculo da deusa? Vamos ver se o que a deusa diz do que nós dissemos. Isso. Para onde vai a humanidade nesse Para Plutão em onde Aquário? vai a humanidade? Quem é quem está certo é, é Júpiter ou é Plutão?
Nós o que somos Ganimedes ou nós somos Perséfone? Perséfone, o que Ganimedes vai fazer? O que Perséfone vai fazer? Uau, que bonito. Vê o que é isso aí. Deixa eu olhar, porque é só com os óculos. É um leão com uma naja na cabeça. Gente, eu não sei nem falar o nome disso. Olha que coisa. É Sekhmet, Checkmate. Sekhmet, checkmate, anger and rage. Raiva e fúria. Hum. Agora tem que olhar no livrinho, que essa é uma deusa que eu não conheço, não, gente. É uma Será que a loucura. gente está à beira de uma guerra mundial? Isso é um dos temas de Olha, Plutão em Aquário, eu sabe? acho que a gente está à beira de uma guerra mundial, de fato, e eu acho que a gente está à beira de uma guerra de valores muito Sim. séria, de fato. Mas eu acho que a gente também está Vai se mudando, redefinir. a gente está mudando na estrutura de poder do mundo, né? Eu acho que o mundo ele está realmente mudando de mãos o poder e indo no sentido mais aquariano, de menos concentração, de mais distribuição. Interessante que essa deusa aí tem uma cara de leão. Sim, que é o oposto Leão é o complementar. signo oposto ao aquário. Então, É, é justamente quem batalha com a gente. Então, acho que isso pode estar falando é, desse lado leonino que não vai largar do poder por bem. Lê aí. aquilo até que a gente falou da outra vez, né? O eu, a gente vai cuidar desse eu, custe o que custar, ou a gente vai conseguir cuidar desse eu olhando para esse outro, pensando em Exato. Áries e Libra, né? E lembrando da Lilith no Leão ali, né? Lilith em Leão. Então, também é, temos que lutar como leões para nos libertar desse poder leonino sobre nós. E para nos tornarmos grupo, né? Porque a sobrevivência ela só acontece no grupo. E a grande lição de Aquário é essa. O problema sempre que aparece em Aquário, a resolução passa pelo coletivo. Sim. Mas é até a defesa lá do Harari, né? A gente está aqui porque a gente tem uma capacidade de cooperação. Sim, isso está inclusive nos nossos instintos. Sim, sim. A gente coopera porque a gente, na verdade, é fraco. O ser humano é muito menor que um leão, muito menor, não sei. É mais fraco, né? E a gente é mais fraco do que vários animais. A gente venceu pela união e pela tecnologia. Olha, diz aqui assim o poema, né? Que vem sempre antes. A pronúncia é Sekhmet. Eu queimo e eu esfumaço. Eu, eu, eu solto adagas dos meus olhos, pelos meus olhos. Eu entro em erupção e eu rujo. É rujo, né? Rugir. Eu rujo, tu ruges. Tá. Mas você não puxa o meu rabo. Meu limite é curto e eu corto profundo. Minha energia é forte e é firme. O meu desprazer Uhum. precisa ser expressado, apesar de às vezes ser de maneira suave. Eu posso ser muito intensa, e uma vez incitada, eu sou difícil de apagar, de acalmar. Sou sempre apropriada, sempre necessária. Não tente se livrar de mim. Eu preciso ser reconhecida e escutada. Eu sou a raiva. I am anger. Gente, tem muito a ver com Plutão, muito a ver com Né? Plutão. Olha que louco. E com esse Eu sou a momento de raiva. e a força, né? Uhum. É É uma força raiva e que mais o lema dela? fúria, Raiva e fúria. né? É muito interessante. Eu lembro daqueles versos de João Bosco. A fome tem que ter raiva para interromper.
É uma deusa de cabeça de leão, egípcia, uma deusa do sol egípcia da cabeça de leão, conhecida pelo seu poder, o poder destrutivo do sol, que é uma coisa muito interessante, Hum. que a gente não pensa muito. E agora a gente está tendo um monte de tempestades Explosões solares, solares. explosão solar. Então, olha que coisa doida, porque a gente sempre acha que o sol é só, né? E se a gente pensar, O sol nos dá vida, mas ele pode nos matar numa explosão dessa. isso, o Além excesso de disso, na calor, astrologia, o Sol, a proximidade de um planeta ao Sol extrema enfraquece o planeta. Fala-se que ele está combusto pelo eu Sol. que o diga que tem os Vênus e Marte ali coladinho, tudo combusto. Mas, além disso, se a gente imaginar que o Sol é a consciência, né? Tá, o Sol é a consciência, a Lua é o inconsciente, é o mundo subterrâneo, né? Então, se a gente pensa, vamos lá, o Deus bonzinho que é o Júpiter, que Uhum, aprisiona esse Ganimedes ali para ficar servindo o néctar, isso também mata, né? uhum, Excesso de consciência, uhum. se você só trabalhar no campo da razão, no campo da consciência, e você empurrar o inconsciente para o inconsciente cada vez mais profundo, uma hora ele vai e te derruba. O inconsciente te mata. Sim, é a eclosão da sombra, Isso. né? Você tem que lidar com a sombra. Se você quer É. jogar a sombra para fora do tapete, para baixo do tapete, ela vira um monstro. Então, é o aspecto destrutivo do Sol, desejando destruir a humanidade num ataque de fúria. Nossa, Ela ela vai numa jornada de assassinato, né? De um killing spree, é tipo um surto de matar. Ela foi parada pela intervenção de Ra, o deus maior, né? Que botou cevada, cerveja com pomegranate. Como é que é o nome dessa fruta que a gente não tem aqui? Pomegranate, no caminho dela, disfarçando isso de sangue, como se fosse sangue humano, para ela consumir, ficar intoxicada. E quando ela acordar, a raiva ter ido embora. Porque a vermelho significa a natureza aquecida, né? Dessa deusa. A carta aparece para te ajudar a encarar a sua raiva ou de outro, do outro, né? sim. Essa raiva te faz sentir desconfortável. Você tem medo da sua raiva porque você aprendeu que isso não é legal, ou que expressar a raiva é feio. Você reprimiu ou desconectou. Então, vamos lá, o sol, é o que a gente, é o brilho, é o bom, é o belo, É a luz. é a luz. E a coisa, o sentimento que a gente vai guardando lá no potinho, Sim. guarda lá, guarda lá, guarda lá. E aí, daqui a pouco, tá lá no terreno de Hades, Sem que ninguém é ver, explode como um vulcão. nuclear, é o vulcão, né? É o vulcão que entra em erupção. A gente pode ter bastante erupção de vulcão aí esse tempo Também também. acho. Acho que nesse período a gente pode ter erupção de vulcão e, enfim, Muito não interessante. quero nem pensar, mas acho que alguns episódios de talvez de morte coletiva. Sim, sim. Talvez até por erupções, né, naturais, seja de mar, Sim, seja de vulcão, seja sim, de incêndio, queimada, né, coisas que fogem do controle, até a gente imaginar que a gente está passando num terreno de Plutão, a gente está falando de controle, né, de uhum. E tem certas forças que o homem absolutamente não não controla. controla. E essa Né? ideia do que o poder está associado ao controle, né? Sim. E de Controle repente de uma dessas forças ela pode vir e tuf,
fazer assim com o nosso controle. Ué, é a pandemia, Sabe? Um vulcão, controle de nada, um meteoro, uma tsunami, a gente nada pode contra isso. nada. Se você está ali, é nada. Salve-se quem puder. Deixa, salve-se quem puder. Então, Maga, adorei nossa Foi conversa. bom. Foi Hoje, muito hoje bom. viajamos com os E, deuses e as ó, deusas eu vou e fazer uma inconfidência aqui, que Maria Clara está num momento plutônico de transformação, parando de fumar. ai, é Parabéns. verdade. Parabéns, Maria Clara. Eu Ela não me achou que não ia considero, conseguir fazer sabá hoje, super conseguiu, super é, falou, teve mil ideias. e eu nem me considero ainda como alguém que parou de fumar, nem como ex-fumante. Eu ainda eu estou sem fumar, estou me considerando assim. E por mais 24 horas. É só por hoje, tipo Só por isso. hoje. Então é isso, mas semana que vem a gente volta Volta com outro nesse mesmo esquema, com um novo tema que a gente vai definir ao longo da semana e vai avisar você. tema aleatório, conversa, como é que a gente botou? É conversas Conversas aleatórias. aleatórias sobre temas fundamentais ou vice-versa. É isso. Semana que vem tem mais. Isso, então é isso, gente. Beijos e até a próxima. Cliquem, deem like, se inscrevam para receber as notificações. E é isso.